Fala, galerinha do sétimo, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa matéria aqui. Como prometido, vou fazer um videozinho de explicação da matéria, tá ok? Então vamos lá. A gente começou a estudar ângulos, tá? O que é um ângulo por definição? Ângulo é a medida de abertura entre duas retas ou semi-retas. Aí eu botei aqui, ó, marquei para vocês verem aqui, tá? Duas semi-retas, tá ok? E a medida de abertura seria o ângulo, tá ok? Como que a gente vai ler esse ângulo? A gente vai ler os pontos, óbvio, da semi-reta, o vértice e o outro ponto, tá ok? Lembrando que o vértice, que é onde dá a medida, onde fica no meio aqui da abertura, ó, ele vai estar sempre com acento em cima dele, tá bom? O que é o vértice? O vértice é o encontro de duas retas, tá bom? Então, quando a gente tem aí uma figura, de repente uma figura plana, eu vou botar aqui no cantinho, um quadrado ele é composto por quatro vértices, beleza? Ó, vou botar aqui, ó, V1, V2, V3 e V4, beleza? Seguindo com a matéria. A gente está fazendo um resumo, tá? Porque essa matéria vocês já tiveram, tá bom? E a apostila de vocês aborda como um resumo. Então, vamos que vamos. Vai ser bem rapidinho. Bissetriz. O que seria bissetriz, galera? Bissetriz é uma reta, tá? E pode ser uma reta até marcada aqui assim, igual eu fiz, tá? E que divide um ângulo em duas partes iguais. Ou seja, eu tinha esse ângulo inteiro aqui, ó. E eu fui lá e tracei uma bissetriz. Quando eu traço a bissetriz, eu tenho metade do ângulo para um lado e metade do ângulo para o outro lado da bissetriz. Tranquilo? Vamos virar a página aqui. Ângulos formados por retas concorrentes. Vamos lá. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam, né? Então, quando as retas se cruzam, como eu falei que ângulo é a medida de abertura entre duas retas, tá? E essas retas elas se cruzam, elas têm uma medida de abertura aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Eu coloquei como observação aqui, galera, que a soma desses ângulos, de todos esses ângulos aqui, ó, é igual a 360 graus, tá bom? A gente vai ver esse exemplo aqui um pouquinho mais para frente com ângulos opostos pelo vértice. Mas vamos seguir, depois a gente volta nele. Ângulos complementares. O que seriam ângulos complementares? O que seria um ângulo ser complemento de outro? Tá? São os ângulos que, somados, formam um ângulo de 90 graus. Desculpa, faltou acento aqui. Ângulos de 90 graus. Então vamos supor que a gente tem aqui um ângulo de 90 graus e a gente divida ele, tá, em duas partes. Pode ser dividido em mais, tá, galera? Não necessariamente tem que ser em duas partes, tá bom? Se tiver A, B, C aqui, ou C, D, E, F, enfim, pode ter infinitos, na verdade, tá bom? A gente fala que a soma desses ângulos aqui vai ser igual a 90 graus, ou seja, A e B são ângulos o quê? Complementares, tá? São ângulos complementares. Tranquilo? Ou seja, A é complemento de B e B é complemento de A. Vamos seguir aqui. O próximo camarada que a gente vai conhecer vai ser os ângulos suplementares, que são bem parecidos com os ângulos complementares, tá? Só que um pouquinho diferente. Os ângulos suplementares, eles somados, eles vão dar 180 graus, ó. São ângulos que somados têm resultado igual a 180 graus. Beleza? Então botei aqui embaixo aqui um exemplo de ângulos suplementares, tá? Aqui, ó, no caso Z e X. Z mais X dá 180, ou seja, a mesma coisa que a gente fez
no outro lá, tá? Z mais x é igual a 180, logo o Z é suplemento de x e x é suplemento de Z. Se a gente fosse trocar isso aqui por número, tá, galera? Seria bem fácil. Vamos supor que a gente fale que Z aqui, no caso, seja 140 graus, tá? Então aqui no Z, ó, eu trocaria por 140 graus mais x é igual a 180. Quanto que seria o valor de x para Z ser igual a 140? Bem fácil, é só passar para o outro lado lá, subtraindo, né? Então fica x igual a 180 menos 140, que é igual a 40 graus. Beleza? Então, dessa forma a gente consegue achar um ângulo e também achar o outro. Seguiu. Ângulos opostos pelo vértice. Lembra que eu falei que eu ia voltar aqui? Vamos voltar aqui agora. Isso aqui é bem simples, galera. Bem simples mesmo. Os ângulos que estão opostos, ou seja, um na frente do outro, eles vão ser iguais, tá? Então aqui no exemplo eu botei o ângulo A, o ângulo W, o ângulo B e o ângulo Z. Logo, os que estão um na frente do outro, ou seja, ó, quem está na frente de A é quem? É B. Quem está na frente de Z é quem? É W. Então eu posso falar que A é igual a B e Z é igual a W, tá? Além disso, eu posso chamar esses ângulos que são iguais, tá? De ângulos congruentes, tá? Vou escrever aqui, ó, congruentes, tá? Então, ângulos congruentes vão ser são ângulos que são iguais, beleza? Seguiu. Ângulos internos de um polígono. Antes da gente entender o que é ângulo interno de um polígono, a gente vai entender o que é polígono, tá? Polígono não é nada mais nada menos que uma figura que tem vários lados, galera, tá bom? Então, fica a dica aí, tá? Só que dentro dessas figuras que tem vários lados, existem os polígonos regulares. Regulares, essa palavra regular vem de igualdade, tá? Ou seja, são polígonos que têm todos os lados iguais, tá? A gente poderia ter um polígono, vou escrever aqui embaixo aqui, sei lá, um polígono assim, ó. Ele não tem todos os lados iguais, né? Beleza? Um polígono regular, ele tem todos os lados iguais. Vocês me desculpem aqui o desenho aqui, né? Vou até tentar dar uma acendida aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Isso aqui era para ser um hexágono. Saiu meio errado, né? Mas vamos lá. Esse hexágono, ele é formado por ângulos, tá? Ele tem ângulos aqui dentro. E todos os lados aqui desse hexágono são iguais, ó. Então esse hexágono seria o quê? Uma figura, um polígono regular, tá bom? Então quando a gente fala que esse polígono é regular, os ângulos deles também são iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, que 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 é igual a esse. Tá bom? Eu até coloquei uma outra figura aqui mais fácil, um quadrado, para a gente poder entender, tá? Então, o quadrado ele também vai ter essa propriedade dos quatro lados iguais e os ângulos dele também vão ser iguais, tá? Aqui, ó, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Beleza? Mas como que eu vou calcular a soma dos ângulos internos de um polígono que de repente eu não consigo desenhar todos os lados dele? Sei lá, um polígono com 35 lados, já fica mais difícil da gente poder desenhar, tá? Mas a gente tem uma formulinha que vai estar sempre nos dando esse auxílio aí, tá? Eu vou fazer com um quadrado aqui só para vocês terem noção, para vocês verem que dá certo, e essa forma você pode aplicar em qualquer tipo de polígono, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, vamos pegar o quadrado de exemplo. Aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 90 graus
e aqui eu também tenho 90 graus, né? Logo, a soma deles tem que dar 360 graus, né? A gente sabe também que todos os quadriláteros têm soma de 360 graus, tá ok? Então vamos lá, vamos ver se dá certo. S é igual a n menos 2 vezes 180, né? Eu falei que o quadrado tem soma de 360 graus. Então, se a gente está usando o quadrado, n, galera, n aqui da fórmula, ó, esse n é referente aqui a número de lados, tá bom? Número de lados. Logo, se a gente está calculando do quadrado, né? Esse quadrado, ele vai ter quantos lados? 4 lados, né? Então, S é igual a 4 menos 2 vezes 180. Logo, S é 4 menos 2 dá 2 vezes 180. A soma desses ângulos vai dar 360 graus, como era de esperado, que a gente já sabia aqui. Beleza, galera? Então, vocês podem usar para qualquer figura que vai dar certo, tá? Seguindo com a matéria aí. Condição de existência de um triângulo. Essa matéria é bem legal. Tem vários problemas aí que abordam essa matéria. Então vamos lá. Condições de existência de um triângulo. Definição. Em todo triângulo, a medida de cada lado é sempre menor do que a soma dos outros dois lados. O que ele está querendo falar com isso, galera? Ele quer falar que se eu somar esse lado aqui com esse aqui, tá? A soma desses dois tem que ser maior do que esse lado. Porque senão a gente não conseguiria ter um triângulo. Imagina que a gente tivesse uma coisa assim, sei lá, um lado grandãozão, um outro lado pequenininho, um lado pequeno assim, ó. Não ia ter como formar um triângulo, né? É isso que é a condição de existência, tá? E eu coloquei aqui do lado as condições que satisfazem em cima desse triângulo aqui, que pode ser qualquer outro tipo de triângulo, tá? Ou seja, o lado A ele tem que ser menor do que a soma do lado B com o lado C, ó. B mais C tem que ser maior do que A, tá? O lado C, ou seja, esse lado aqui, ele tem que ser menor do que A mais B, tá bom? E o lado B, que é esse camarada aqui, ele tem que ser menor do que a soma de A com C, tá bom? Em resumo é isso, galera. Eu vou estar postando outro vídeo de resumo também de toda a matéria, resolvendo exercício, tá bom? Mas o resumo da matéria é esse aí. Valeu? Tchau, tchau, gente. Vou botar o joinha assim, ó, para vocês verem.